Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de o Evangelho segundo Jesus Cristo. Galera, em 2015, uma das minhas melhores leituras daquele ano, inclusive eu falei lá no Top 5 Melhores Leituras de 2015, foi um livro do José Saramago, esse autor português, com o livro As Intermitências da Morte. E naquela ocasião eu fiquei muito impressionado, né? Também já tinha a prerrogativa de que o autor era prêmio Nobel de literatura. E o mais interessante que eu vim a saber depois é que, na verdade, ele é o único representante do Nobel de Literatura, né, que escreve com a língua portuguesa. Ou que escreveu com a língua portuguesa, né? Porque o Saramago já morreu. E essa edição da Companhia de Bolso, ela tem 374 páginas. A letra é pequenininha. E na escrita do Saramago, ele escreve de uma margem à outra, completa. Dificilmente ele quebra um parágrafo. Então, é um livro que, por conta da formatação também, se nós fôssemos formatá-lo de uma forma mais comum, né, seria um mega livrão. Eu não tenho essa dificuldade com o Saramago. A dificuldade que eu tive no início da leitura desse ano, em dezembro, foi por conta de uma ressaca literária. Então, passado isso, eu li sem transtorno nenhum. Na verdade, eu devorei esse livro. Aliás, eu devo confessar que as primeiras 70 páginas eu tive uma certa dificuldade, mas a dica que eu dou para você que tem dificuldade de ler um livro do Saramago é que você não desista, porque à medida que você vai penetrando na escrita e vai compreendendo a forma que ele tem para narrar uma história, mais facilmente você consegue conduzir a tua leitura. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente diz que tem dificuldade de ler Saramago, de entender a escrita do Saramago, quando ele é um grande autor. Meu objetivo é tirar o medo de vocês de ler José Saramago, porque, minha gente, é incrível. É incrível, a escrita de um cara é incrível. Não é à toa que ele ganhou o Nobel de Literatura. O Evangelho segundo Jesus Cristo, nós vamos ter ali a história de Jesus Cristo, recontada por um português. E o que é interessante é que na linguagem do Saramago não há qualquer parábola. Os fatos são narrados de uma forma muito mais realista. Até aquilo que é contado na Bíblia é rodeada de milagres ou de uma característica sobrenatural, digamos assim. Se é que a gente pode atribuir o caráter de sobrenatural às coisas que estão escritas na Bíblia. Mas aqui nós vemos um aspecto muito mais real. E assim, muito mais próximo também da nossa realidade. Até as falas são mais humanas, as ações são muito mais humanas. A forma como Maria concebe Jesus Cristo é uma forma humana. Vou me utilizar aqui de algumas falas que eu aprendi numa palestra espírita que falava sobre religião, né? Porque a religião tem esse aspecto dogmático. E o que quer dizer isso? As pessoas, quando ficam sabendo, né, aprendem algo mais sobre a sua religião, principalmente na nossa religião, né, convenhamos que o Brasil é muito voltado para o cristianismo. Não importa ali o direcionamento, a classificação, facção, eu não sei como dizer, né, se é católico, se é evangélico, qual evangélico é, mas todos nós estamos aqui arraigados dessa religião cristã e condicionados, sobretudo, a uma característica histórica. A maioria das pessoas que no Brasil segue o cristianismo não é por escolha, né? Por uma questão cultural, veio do pai, do filho, né? A gente percebe que a Bíblia traz as informações ditas de uma forma arraigada de parábolas. Mas como assim parábolas? Quando eu dou informações sobre o presente para as pessoas que estão aqui agora, eu falo numa linguagem presente. Mas você observa que nas falas de Jesus Cristo e de alguns outros profetas, alguns outros personagens aí de grande destaque da Bíblia, como Moisés, por exemplo, né? Nas falas dessas pessoas, eles sempre falam através de parábolas, através de sublinguagens, de uma forma muito indireta. Mas por quê? Porque ele está falando ali para o futuro. Então, é um problema as pessoas lerem a Bíblia e encararem, né, entenderem tudo que está dito ali, da forma literal. E o Saramago não fez isso quando ele foi contar a história de Jesus Cristo aqui. Essa é a diferença. Então, a gente percebe de um Jesus Cristo muito mais próximo.
Até Deus, quando aparece na história, não se utiliza desses artifícios para falar. Então, é tudo muito direto. Aliás, uma das melhores cenas desse livro é quando Jesus está na barca, no meio do mar, rodeado de névoa, conversando com Deus e o diabo. E uma cena em que ele está no deserto conversando com o diabo. E o diabo é tão sincero que Jesus Cristo chega a questionar se ele é de fato ruim ou mau. Porque, na verdade, ao passo que ele meio que o agride com aquelas palavras duras, ele provoca ali um ensinamento, ele provoca ali o pensamento. E o maior mal do ser humano é a preguiça. E nós temos preguiças de pensar. Por isso, muitas pessoas seguem religiões que tem ali os dogmas, você tem que fazer isso na segunda, isso na terça, você tem que fazer determinado ritual, você tem que cumprir isso no domingo, você tem que fazer aquilo para quê? Para que você não precise pensar. Você só tem que executar aquilo que você vai ser um bom cristão. O Saramago era ateu. E por ser ateu e falar de um livro, escrever um livro, falar de Jesus Cristo, ele foi questionado. Mas com que direito você acha, que tem para falar sobre Jesus? Ele disse em várias entrevistas que a cultura dele, a criação dele foi toda feita dentro da Igreja Católica, ele viveu dentro da Igreja Católica, ele leu a Bíblia, ele estudou a Bíblia, então ele se sente no direito sim de falar de Deus e falar de Jesus Cristo, ele até os questiona. Observe bem, muitas pessoas que falam da Bíblia, que pregam, às vezes são pessoas que apenas ouviram alguém pregar, mas não alguém que de fato leu. E não aquilo, vamos ler um trecho da Bíblia e você vai refletir exatamente o que eu estou dizendo. Refletir como? Se você vai estar dizendo o que eu vou refletir. Então nós temos que deixar as pessoas lerem e pensarem. Entretanto, seguindo um conselho de José Saramago, não deixe um inocente, um ingênuo ler a Bíblia. Ela pode ser nociva. Muitas pessoas devem estar me odiando por estar falando essas coisas. Mas eu estou reproduzindo alguns fatos, algumas opiniões, Você pode concordar comigo ou não, Nós temos aqui pleno direito. O que nós não podemos é agredir. Mas fazendo um adendo importante, a gente percebe que na leitura desse livro, o autor não quis denegrir Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Ele quis trazer para a gente uma história de Jesus Cristo que fosse contada de uma maneira muito mais humana, em que você percebesse nas características do comportamento, das ações e das falas, o sentido de ver o bem. E de quão nós, seres humanos, às vezes carecemos de ajuda para poder tentar ser alguém melhor. E de uma ajuda leal, não simplesmente uma ajuda que obriga você a fazer tal coisa. Jesus Cristo é maravilhoso. Nesse livro mais ainda. E é apaixonante a leitura desse livro e todos os seus personagens. Agora, sobre Deus, eu não vou falar muito, eu vou deixar que vocês mesmos confiram, através da leitura desse livro, o que ele pensava sobre Deus e como ele colocou Deus ali. Porque é bem diferente da forma como ele é pregado, mas é sobretudo baseado na impressão que ele teve quando leu a Bíblia. Bem, é isso. É um livro maravilhoso. Bem, como eu já mencionei, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo do José Saramago com as intermitências da morte e vou deixar aqui embaixo o vídeo em que eu falei do Top 5 melhores leituras do ano de 2015. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.